Vamos abordar o tema caso de uso, inicialmente explicando o que é um caso de uso, seus elementos, e em seguida descrevemos dois desses elementos, o diagrama de caso de uso e a especificação de casos de uso. Por fim, explicamos como identificar e descrever um caso de uso, considerando o conhecimento que já se desenvolveu em outras lições sobre tipos de requisito e principalmente o conceito de granularidade. Bem, vamos começar com o que é um caso de uso. O caso de uso me lembra uma série muito bacana da HBO, Westworld. Ela é baseada em dois filmes extremamente toscos da década de 70 que apresentam um parque de diversão temático com androides apresentando papéis típicos do Velho Oeste americano. Uma das divisões era o laboratório e diagnóstico de comportamento. Em termos práticos, era lá que os androides eram programados e tinham o seu funcionamento testado. Faz a gente pensar até que ponto o nosso próprio comportamento não é um reflexo do condicionamento social a que estamos todos submetidos. O que o caso de uso faz é descrever o comportamento do software em resposta aos eventos causados pelo seu ambiente externo. Ele faz isso de uma maneira textual, explicando e considerando uma visão de usuário e não a de um algoritmo voltado a um programador. É uma descrição, literalmente, de um caso de uso do sistema por seus usuários ao desempenhar um determinado papel, denominado por isso ator ao invés de usuário. Como, por exemplo, o correntista interagindo com o sistema de autoatendimento. Quando o ator, desempenhando o papel de correntista, se dirige ao caixa eletrônico, ele pretende efetuar uma transação ou alcançar um determinado objetivo. Por exemplo, efetuar uma transação de saque. Os casos de uso se propõem a contar uma história, descrevendo esse diálogo em termos de um caminho feliz, ou um cenário principal, de cenários alternativos ao longo desse caminho feliz e das exceções que surgem como consequência das validações impostas por regras de negócio. O cenário em que a operação é concluída com sucesso após todas as validações é um exemplo desse cenário, assim como o cenário alternativo, onde não é possível efetuar um saque caso o correntista não possua saldo suficiente. Por fim, o cenário que descreve a exceção onde ele erre a senha. Em resumo, o caso de uso diz o que o sistema deve fazer e para quem. O caso de uso não entra no mérito de como o comportamento descrito será mapeado entre diferentes componentes de uma arquitetura de hardware e software, ou sobre como o caso de uso vai ser implementado em uma determinada ou várias linguagens de programação. Vale destacar que é um absurdo na atualidade trabalhar o desenvolvimento dos requisitos como uma fase de projeto completamente apartada de decisões críticas de arquitetura. Tanto a identificação quanto o detalhamento de um caso de uso são influenciados por decisões prévias de arquitetura. Por exemplo, se a arquitetura fornece serviços de segurança, como login ou a manutenção de rastreabilidade para as transações, não cabe identificar um caso de uso para esse fim, ou a descrição de passos para a gravação de uma trilha de auditoria, em função dessas decisões prévias de arquitetura. Esse comportamento corresponde a requisitos não funcionais descritos em uma especificação complementar ao caso de uso. Ele, portanto, descreve o que o software deve fazer e não como ele deve fazê-lo em uma perspectiva de projeto ou implementação. A especificação de requisitos funcionais em um ambiente que se utiliza do método de casos de uso é composta por três elementos: o diagrama de casos de uso, a descrição dos atores e as especificações de casos de uso. Vamos começar pelos diagramas de casos de uso. O diagrama de casos de uso
demonstra as funcionalidades do software que atenderão às necessidades do usuário. Ele representa graficamente os casos de uso como uma unidade de função para o produto em análise. Ele demonstra os casos de uso que vão fazer parte de uma solução, os atores que se relacionarão com o sistema e a inter-relação entre esses elementos. Pela análise do diagrama de casos de uso, é possível que o gestor ou área demandante entenda, verifique e valide a solução. Conforme o tamanho e complexidade da solução, várias perspectivas em diagramas de casos de uso podem ser elaboradas. Elas devem possibilitar uma reformulação parcial ou total do diagrama com o mínimo de esforço. Esse, por exemplo, ilustra um diagrama de casos de uso completo, onde todo o sistema está representado. Entretanto, em sistemas muito extensos, essa abordagem pode não ser a melhor solução devido à quantidade de informação representada. Esse diagrama de casos de uso apresenta a perspectiva de um ator. Nela ficam representados todos os casos de uso que interagem com um determinado ator. Essa abordagem é muito interessante na validação e refinamento dos requisitos. Ou ainda, esse que ilustra um diagrama de casos de uso na perspectiva de uma iteração ou sprint em especial. Nele descrevemos quais casos de uso vão ser desenvolvidos numa próxima onda. É uma forma simples e intuitiva de apresentar ao cliente quais funcionalidades vão ser desenvolvidas e entregues em um próximo ciclo de desenvolvimento. Essa representação é interessante para alinhar com os gestores quais casos de uso vão ser entregues e quais atores terão que ser mobilizados para os testes dessa iteração. São 8 os elementos chaves de um diagrama de casos de uso. O primeiro é o próprio caso de uso, os atores, o ator passivo, o ator ativo, fronteira, fluxo de extensão, fluxo de inclusão e fluxo de generalização. E a partir de agora, vamos descrever cada um desses elementos. O caso de uso representa uma funcionalidade que atende a um ou mais requisitos do cliente. Como nome, sugere-se usar um verbo no infinitivo com um complemento. Por exemplo, enviar lembrete. Seu símbolo é uma elipse com o nome no interior. O ator representa uma pessoa ou um grupo de pessoas que desempenha um papel ao interagir com o software. Pode ser também qualquer coisa que interage com o software com a finalidade de cumprir um objetivo. Exemplo desses outros atores são outros sistemas ou dispositivos. Seu símbolo é um boneco palito. O ator desempenha um papel ativo quando ele inicia ou dispara a execução do caso de uso. A seta no relacionamento de comunicação aponta para o caso de uso, como por exemplo o diagrama, onde o ator funcionário tem um caso de uso gerar o relatório. Quando não há flecha, por padrão se assume o ator como ativo. O ator passivo surge em um caso de uso que não é iniciado por um ator. O ator reage a uma provocação do software, que inicia a comunicação. A seta no relacionamento de comunicação aponta para o ator. Exemplos comuns são notificações e alarmes, como por exemplo no diagrama, onde o caso de uso enviar lembrete inicia a comunicação com o cliente, que é o ator passivo nessa situação. Reparem que o mesmo ator pode ser ativo em relação a alguns casos de uso e passivos em relação a outros, como é o caso de paciente no diagrama ao lado. De forma opcional, temos um elemento chamado fronteira do sistema, que é esse retângulo que envolve os casos de uso do sistema. A ideia é delimitar o contexto entre aquele diagrama de casos de uso e o ambiente em que se insere. Fluxos de extensão indicam quando há um cenário alternativo ou mesmo um fragmento de cenário comum para diferentes casos de uso.
Nessa situação, cabe descrever esse comportamento comum e opcional por meio de um caso de uso de extensão. É um recurso editorial. Por exemplo, o comportamento associado ao adiar de um pagamento é compartilhado por parte de um cenário alternativo de diferentes casos de uso. Então, ele é identificado e descrito como um caso de uso em si e se estabelece um relacionamento de extensão entre eles e aqueles que o estendem. No diagrama, um relacionamento de extensão é apresentado como uma seta pontilhada que se origina no caso de uso de extensão em direção ao caso de uso base, por ele estendido. Os fluxos de inclusão, eles representam sequências de passos comuns e de observação obrigatória em diferentes cenários. Nessa situação, ele é descrito como uma unidade em um caso de uso de inclusão, especificamente para esse fim. Também é outro recurso editorial. Por exemplo, tanto para marcar consulta quanto para pedir remédio, há uma série de passos em comum para procurar o registro de paciente. No diagrama, o relacionamento é representado com uma seta pontilhada, que se origina no caso de uso base em direção ao caso de uso incluído. Os relacionamentos de extensão e inclusão só podem ser usados entre casos de uso. A generalização ou especialização pode ser usado entre dois casos de uso ou entre dois atores, mas não entre um ator e um caso de uso. Obviamente, antes da sequência progressão de passos, onde houve a inclusão, os passos incluídos devem ter sido concluídos antes. A generalização ou especialização indica que há um comportamento comum, geral, compartilhado por diferentes casos de uso de um mesmo tipo. Então, identifica-se um caso de uso único para esse fim, ao invés de ter esse comportamento descrito várias vezes. A esse caso de uso se dá o nome de caso de uso de generalização. Ao estabelecer um relacionamento entre um caso de uso descrevendo determinada especialização ao caso de uso de generalização, indica-se que o primeiro deve herdar o comportamento descrito pelo último. No diagrama, se representa esse tipo de relacionamento por uma seta de ponta fechada partindo do caso de uso de especialização em direção ao caso de uso de generalização. É importante lembrar que a generalização envolve conceitos de orientação a objeto que podem dificultar a compreensão do interessado sobre o diagrama. A especificação dos casos de uso corresponde a diferentes sequências de passos que se desdobram a partir de um pedido em particular e das condições que se aplicam. Ela é composta pela descrição de cenários, também conhecidos como fluxos. Em termos gerais, são de dois tipos, principal e alternativo. Quando se usa o termo fluxo, adicionalmente coloca-se um tipo especial de alternativa, denominada fluxo de exceção. O cenário principal reflete um único cenário que descreve os passos para atingir o objetivo de um caso de uso, sem qualquer consideração para possíveis falhas. É o caminho feliz, curso típico de eventos, é o fluxo normal. Os cenários alternativos complementam o cenário principal com fragmentos de fluxos que apresentam quais condições alternativas, como exceções, por exemplo, podem ocorrer ao seguir o cenário principal. Um cenário corresponde a diferentes passos que se desdobram a partir de um evento que inicia o caso de uso e das condições que afetam como ele deve se comportar. A especificação de um caso de uso pode ser descrita por meio de um documento ou em uma ferramenta de gerenciamento de requisitos, quando o caso de uso passa a ser um relatório emitido e não propriamente o registro da informação. A UML estabelece o padrão para o diagrama de caso de uso, mas não estabelece uma padronização específica para a redação da sua especificação. Ainda que cada organização estabeleça um modelo próprio que atende suas necessidades,
Sua estrutura tende a ser bastante homogênea. A especificação dos casos de uso deve indicar como e quando o caso de uso começa. Por exemplo, o médico está identificado no sistema e tem acesso aos prontuários de paciente. Ela também deve indicar o resultado, como e quando um caso de uso termina. Por exemplo, o médico está com a receita, é o resultado do caso de uso. Bem, se já temos as condições para começar e o resultado alcançado, falta a jornada de um ponto ao outro. Isso se dá pela descrição da progressão do caso de uso em termos da descrição de dois tipos de etapa. O primeiro tipo de progressão é quando o caso de uso interage com atores e quais dados eles trocam entre si. Por exemplo, o caso de uso se inicia com um ator interagindo com o sistema ao selecionar a opção de emitir a receita. Observe que não se entra no mérito se foi ao dar um clique em um item de menu, se foi por meio de uma opção informada em um campo de texto. Né? Procure não entrar no mérito sobre os detalhes do projeto de interface. Bem, em seguida, nessa progressão, o sistema apresenta ao médico os dados do paciente e as últimas receitas disponíveis em resposta. Com base nessas informações, o médico seleciona uma ou mais receitas para que o sistema as imprima. Por fim, o sistema imprime aquelas receitas selecionadas na etapa anterior. O segundo tipo de progressão é quando o caso de uso referencia ou armazena dados. Por exemplo, para que o sistema possa permitir ao usuário seguir adiante, o sistema deve recuperar os dados do paciente da sua última consulta. Se eu precisar saber quais os critérios para essa recuperação, eu vou consultar a regra de negócio 2, que está referenciada no caso de uso. De maneira análoga, o sistema deve também recuperar as receitas ativas e saber os detalhes que se aplicam. Eu vou consultar a regra 3, né, se eu quiser saber qual a regra que eu devo observar. Observe que tipo de descrição apenas se aplicam ao sistema. Né? O usuário recupera e armazena dados por intermédio do sistema. Por fim, o sistema recupera os detalhes de cada receita usando a mesma regra de negócio 3 que citamos anteriormente. Vimos recortes de um caso de uso. Vamos juntar esses pedaços e vê-los como um conjunto. Devemos indicar o nome do caso de uso, o ator ou atores com o qual o caso de uso interage, as pré-condições e pós-condições, o fluxo básico, os fluxos alternativos e de exceção, caso existam e sempre existam. O caso de uso não se propõe a ser uma especificação de programa. Lembre-se que ele se destina primariamente a ser uma ferramenta de desenvolvimento dos requisitos e que deve ser legível por um operador ou administrador de negócio. Referências complementares, como protótipos normalmente descartáveis de baixa fidelidade ou regras de negócio, são posicionados conforme se apliquem no caso de uso. O fluxo principal é a descrição dos passos de um único cenário para atingir o objetivo do caso de uso. Nele, se considera apenas o caminho feliz, não se considera possíveis falhas no processamento. Os fluxos alternativos cumprem um papel complementar ao cenário principal, descrevendo fragmentos de fluxos. Eles escrevem condições alternativas ao caminho feliz. Uma vez que tenhamos esse fluxo principal definido, cabe fazer um exercício de e se.
E se o paciente for responsável por um grupo familiar que pode estar representando seus dependentes de acordo com a regra do negócio 4? A resposta acaba levando à descoberta e à descrição do fluxo alternativo para tratar a situação onde não interessa apenas as receitas do próprio paciente, mas também as dos demais pacientes do grupo familiar pelo qual ele é o responsável. Resolveu-se dar o nome dessa alternativa de paciente responsável por um grupo familiar. Os fluxos de exceção são descritos especificamente para descrever comportamentos associados a possíveis falhas no processamento ou, como o nome já diz, tratar das possíveis exceções da funcionalidade. Vale a mesma lógica do e se. E se não houver receitas disponíveis para impressão? A resposta fica registrada no fluxo que chamamos de não há receitas ativas. A descrição de um cenário não explora detalhes técnicos de hardware ou software, a interface gráfica com o usuário ou aspectos de design. A modelagem não explora esses aspectos porque estaríamos antecipando decisões sem necessidade, estaríamos limitando opções antes do tempo, estaríamos incluindo novos elementos em um momento onde já há complexidade suficiente para se lidar. Vamos expor um exemplo desses padrões que não devem ser seguidos. Portal e solicitação de códigos, ambos representados como casos de uso, indicam o usuário realizando escolhas em menus ou outros elementos da interface com o usuário, que permitem acesso à funcionalidade que se deseja realizar. O caso de uso não é a ferramenta para esse fim. Essas decisões de navegação, elas devem ser abordadas com prototipação e não por meio de caso de uso. Protótipos também são a melhor solução para descrever como uma funcionalidade progride por formulários intermediários para alcançar o objetivo do usuário. Não é porque o desenho da interface com o usuário leva a um formulário separado para solicitar códigos, outro para assinar a solicitação de códigos e um terceiro para imprimir o recibo de solicitação de código, que eu vou elaborar um caso de uso relativo a cada etapa por esse motivo. Eu vou elaborar um caso de uso porque ele descreve toda a jornada até o objetivo do usuário. Ao analisar esses casos de uso, eu não encontrei outra justificativa que não o mapeamento da estrutura de navegação entre formulários para identificação dos casos de uso de inclusão. Um recurso editorial e não uma ferramenta para modelar navegação. Esses casos de uso, eles estão estruturados não numa visão de o que são tarefas e objetivos do usuário, mas em como o menu de acesso e os diferentes formulários permitem a execução de um objetivo único. Não faça isso. Vimos que o diagrama de casos de uso define as funcionalidades do escopo da solução ou da interação. Os requisitos funcionais em granularidades próximas à do objetivo do usuário são o ponto de partida para a identificação dos casos de uso. Ao buscar descrever o comportamento de cada requisito funcional priorizado, é possível descobrir que ele agrega mais de um caso de uso. Com o escopo caracterizado, em termos de caso de uso, parte-se para detalhar o fluxo básico de cada um a partir do evento que o dispara até chegar ao seu objetivo. Isso sem se preocupar muito com as situações alternativas,
sem se preocupar com os ICs. Concluído esse fluxo básico, deve-se agora sim fazer um exercício das alternativas, dos ICs, e ao revisar esse fluxo básico e descrever as condições do respectivo comportamento em fluxos alternativos de exceção. As regras associadas ao caso de uso, elas devem estar descritas em documentos à parte, mas referenciados nos passos em que se aplicam. Se eu uso uma ferramenta de gerenciamento de requisitos, então documentar essas regras em um documento separado se torna irrelevante. Afinal, o caso de uso passa a ser um relatório e não propriamente dito um repositório centralizado daquela informação. Com a informação organizada em um modelo funcional baseado em casos de uso, se fornece subsídios para trabalhar em 3 áreas muito importantes no desenvolvimento. Definição de requisitos, geralmente novos casos de uso geram novos requisitos, conforme o sistema vai sendo analisado e modelado. Comunicação com os clientes, por ser simples, a sua compreensão não exige conhecimentos técnicos, portanto o cliente pode entender o diagrama, o que facilita a comunicação da equipe técnica com os clientes, e a geração de casos de teste, a junção de todos os cenários para um caso de uso, pode sugerir quais os casos de teste relativos a cada cenário. Nessa lição, a gente viu que o caso de uso ele agrega um conjunto de passos que descreve um cenário principal e as alternativas para que o ator alcance o seu objetivo, que ele descreve o comportamento, e não como ele vai ser implementado, não é um documento de design de projeto, e vimos também os elementos que compõem o diagrama de caso de uso e a estrutura da especificação. Eu queria agora convidar você para realizar os exercícios. A gente tem aqui uma equipe de tutores disponível para sanar eventuais dúvidas que surjam, tanto desse vídeo quanto dos exercícios. Agradecer a sua atenção e estamos aí para ajudá-lo na sua jornada em direção a construir sistemas de melhor qualidade. Um abraço.